A gente vai apresentar o livro Contos Gauchescos, que é de Simões Lopes Neto. Bom, o livro já começa apresentando Blau Nunes, que é o protagonista da história. Ele apresenta lugares onde ele visitou, histórias que ele viveu, e não necessariamente ele está em todos os contos, mas ele sempre está observando. Enfim, o livro é dividido em 19 contos, e entre eles tem alguns mais importantes, dados como os mais importantes, e a gente vai fazer um resumo deles, de alguns deles. O primeiro que inicia o livro é 300 onças, que Blau Nunes conta a seu amigo sobre uma viagem que ele tinha feito quando tropeiro, e carregava 300 onças, que na verdade eram moedas de ouro, para poder comprar um boi de seu patrão. Nessa viagem, como ele andava a cavalo, ele parou para poder almoçar, que na época era chamada de cesteada, e logo após ele achou um córrego para poder nadar um pouco e resolveu tomar um banho. Depois disso ele segue seu caminho, só que ele percebe que havia perdido as 300 onças. E, claro, ele fica desesperado, porque ele já estava indo à estância onde ia comprar o boi. Então ele volta aonde ele parou, na cesteada, para tentar achar. Só que no meio desse caminho até a cesteada, ele passa por 4 tropeiros, no qual ele desconfia que tenham roubado as 300 onças dele. Então ele vai até lá e não encontra nenhuma delas. Voltando de lá, ele pensa em se matar do que ser chamado de ladrão, no caso, né? Por seu patrão. Então ele pensa em se matar e bota uma arma no seu ouvido. Só que na hora que ele vai apertar o gatilho, ele recebe sinais de Deus, que são a lambida do cachorro na sua mão, as 3 Marias e o relinche do cavalo. Então ele diz que isso seriam sinais de Deus. No caso, o cachorro seria a amizade, né? Enfim. Então ele resolve voltar ao lugar que ele havia perdido as moedas, e ele encontra os 4 tropeiros, que na verdade eram policiais, e que estavam guardando o dinheiro dele para quando ele voltasse. Enfim, ele acaba com o dinheiro dele com o boi. O outro conto é o Nego Bonifácio, que Blau fala de Tudinha, já é uma outra personagem que ele encontra ao longo do caminho. Ele observa. Ela é uma mulher encantadora que fazia demonstrações de carinho fingido. Tinha 4 pretendentes e um deles era Nadico, que era o seu preferido. Na carreira, que na verdade é corrida, chega Bonifácio, que era um escravo liberto, com uma boa postura e montaria. Porém, segundo Blau, ele era um perdido pela cachaça e jogo do osso. Depois de se mostrar, Bonifácio propõe uma aposta para Tudinha que o cavalo de Nadico ganhasse. Ela ganharia 1 libra de doces. Nadico ganha a corrida e Bonifácio vai pagar as libras para Tudinha. Porém, ela não aceita e pede para que ele entregue para sua mãe. Para a mãe dela, no caso. Ele oferece de novo de um modo brusco, e Nadico se irrita e acaba jogando embrulho no rosto de Bonifácio, que desencadeia uma briga. 20 homens oponentes a Bonifácio sacam armas e começam a atirar nele. Ele, mesmo ferido, consegue matar alguns, e no meio disso tudo ele acaba ferindo Nadico, que era o amor de Tudinha.
e ele acaba agonizando nos braços de sua amada. Deixa eu ver. Depois disso, a mãe de Nadika, ela joga água fervendo na cara do Bonifácio e ele se irrita e mata ela com um facão. Só que no meio de tudo isso, ele ainda é baleado na cabeça e acaba caindo no chão. A Tudinha, que estava brava por ele ter machucado o seu amado, no caso, ela pega o facão e arranca os olhos dele e as partes genitais e perfura o coração dele também. Quando o juiz de paz chega, ele acaba com essa coisa fuzuê. Enfim, esse foi o conto do Negro Bonifácio, que retrata sobre é um conto sobre assassinatos e como eles naquela época eles davam muitos detalhes sobre isso. Ele é bem chocante para quem for ler. O próximo conto importante do livro é O Boi Velho, que a gente vai retratar agora. Blau relata do Silva, uma gente medida com a política. O córrego onde eles tomavam banho não era longe, mas mesmo assim eles sempre iam em carretão, guiados pelos bois Dourado e Cabiano, que já conheciam a rotina do passeio e esperavam perto do cabeçalho, quando viam que os donos iriam ao banho. O tempo passa e Dourado morre picado por uma cobra. O Cabiuna fica triste, perto do cadáver do companheiro. Foram arranjados outros 2 bois para o carretão, e o Cabiuna começa a emagrecer. Para evitar que ele morresse atolado no fundo de uma sanga e que seu couro fosse perdido, decidem matá-lo. Então ele é morto, a cena é descrita com bastante detalhe. E, na opinião de Blau, o boi pareceu se sentir culpado, como se estivesse sendo castigado. O boi velho vai até o carretão e morre. Agora tem outro conto que é O Anjo da Vitória, que, como eu já tinha falado no início, o Blau participa de algumas guerras. Só que na Guerra da Cisplatina ele era pequeno, então ele não participou, ele só esteve presente. Blau fala da sua participação na Guerra da Cisplatina, quando ainda era criança e acompanhava seu padrinho, que era capitão. Também os acompanhava Hilarião. Em um primeiro momento, é narrada a fuga da tropa para o quartel de General Barbacena, mal visto pelo padrinho de Blau, por ser pouco resistente na montaria, provavelmente porque não era gaúcho. Nesse quartel é apresentado o General José de Abreu, conhecido como o Anjo da Vitória, e o Major Bento Gonçalves, um mocetão bonito. Eles voltam a combater e os castelhanos queimam o mato, fazendo a fumaça tapar o lado dos brasileiros. Isso faz com que a artilharia brasileira se confunda e ataque a sua própria cavalaria. Então os castelhanos saem e os brasileiros se dispersam. O Anjo da Vitória e o padrinho de Blau morrem. O próximo conto é sobre o contrabandista. O contrabandista é Jango Jorge, mão aberta e por isso sem dinheiro. Foi chefe dos contrabandistas, por isso conhecia muitos lugares, pelo cheiro, pelo ouvido e pelo gosto. Estava pelos 90 anos. Ele tinha uma família, e filhos e uma filha muito bela e prendada. O narrador pousa na casa dele e era véspera do casamento da filha. Tudo preparado. Jango Jorge parte para comprar o vestido e outros complementos de contrabando. É atacado na volta pela guarda que pega o contrabando, mas ele amarra o pacote contendo o vestido ao corpo. Avança para cima da guarda e é morto. Os amigos levam o cadáver para casa, contam como ocorrera a desgraça e a alegria da festa vira tristeza geral. Uma observação é que no meio do conto é explicada a história do contrabando na região, do comércio entre lugares, os mascates. O próximo conto do livro importante é sobre Correr e Guarda. Blau fala do tempo em que as estâncias eram abertas e os cavalos chucros andavam soltos. Correr e guarda seria fazer uma limpa do gado excessivo. Não havia o que fazer com tantos cavalos. Ele explicava como funcionava o rodeio, no qual quem queria capturar os cavalos o fazia com a boleadeira. Ocasionalmente, os animais eram feridos ou mortos, pisoteados pelos outros.
Quando era para extermínio puro, eles faziam os animais irem para alguma sanga funda, para que morressem empilhados. Blau chega a chorar de nostalgia ao dizer que nos campos do Major Jordão eles mataram mais de 6.000 baguais. E esses foram um dos contos mais importantes do livro Contos Gauchescos. Claro que tem muito mais, e se vocês pesquisarem, se vocês forem ler os livros, os contos são bem interessantes. O protagonista Blau passou por muita coisa mesmo.